Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 30 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo André Apóstolo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Milão, na Ligúria, agora na Lombardia, região da Itália, São Mirocletes, bispo, que Santo Ambrósio menciona entre os bispos fiéis que o precederam. Morte no ano 314. Na Bretanha Menor, na odierna França, São Tudual, apelidado Pabu, abade bispo, que construiu um mosteiro no território de Tréguier. Morte no século VI. No Monte Siepe, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, São Galgano Guidotti, eremita, que se converteu a Deus depois de uma juventude dissipada e viveu o resto da sua vida em voluntária mortificação corporal. Morte no ano 1181. Em Montpellier, na Provença, atualmente na França, o beato João de Vercellas Garbela, presbítero, mestre-geral da Ordem dos Pregadores, que na sua pregação recomendou intensamente a devoção ao nome de Jesus. Morte no ano 1283. Em Ratisbona, na Baviera, região da Alemanha, o beato Frederico, religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que, sendo hábil carpinteiro, se distinguiu pelo fervor na oração, obediência e caridade. Morte no ano 1329. Em Launceston, na Inglaterra, São Coterto Maine, presbítero e mártir, que, convertido à fé católica e ordenado sacerdote, exerceu o ministério na Cornualha, até que, no reinado de Isabel I, condenado à pena capital por ter dado a conhecer publicamente uma bula apostólica, foi conduzido ao suplício do patíbulo, sendo o primeiro mártir dos alunos do Colégio dos Ingleses de Douai. Morte no ano 1577. Em York, também na Inglaterra, o beato Alexandre Crowe, presbítero e mártir, que, tendo passado de humilde costureiro ao ministério sacerdotal, no mesmo reinado de Isabel I, por ser sacerdote foi condenado ao patíbulo e consumou seu glorioso martírio. Morte no ano 1586. Em Qichon, localidade do Sichuan, província da China, São Tadeu Liu Huitin,
presbítero e mártir, que foi estrangulado em ódio à fé. Morte no ano 1823. Em Hue, no Annan, agora no Vietnã, São José Marchand, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris e mártir, que, no tempo do imperador Minh Mang, foi condenado ao suplício dos 100 açoites. Morte no ano 1875. Em Paracuelos del Jarama, localidade próxima de Madrid, na Espanha, o beato Miguel Francisco Ruedas Mejias e 6 companheiros, mártires, religiosos da Ordem de São João de Deus, homens insignes pelo seu testemunho de fé cristã, que, durante a cruel perseguição religiosa, foram vítimas da violência dos inimigos da Igreja e partiram ao encontro do Senhor. São estes os seus nomes: Diogo de Cádiz, Tiago Garcia Molina, Nicéforo Salvador del Rio, Romão, Rafael Tolceda Fernandes, religiosos: Arthur Donoso Murilo, Jesus Gesta de Piquet e Antônio Martínez Gil Leonis, professos. Morte no ano 1936. Em Valência, também na Espanha, o beato José Otin Aquiloé, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, na mesma perseguição, pela sua invencível constância na fé alcançou o reino celeste. Morte no ano 1936. Perto de Munique, na Baviera, região da Alemanha, no campo de concentração de Dachau, o beato Luiz Roque Gentinger, presbítero e mártir, que, no tempo da ocupação militar da Polônia durante a guerra, foi vítima dos crimes cometidos pelo regime inimigo da fé e entregou o seu espírito a Deus. Morte no ano 1941. História de Santo André. Origens. André era irmão de Simão, posteriormente chamado de Pedro por Jesus. Ambos eram filhos de um pescador chamado Jonas e nasceram na cidade de Betsaida, às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. André e Pedro eram pescadores como o pai, sócios de João e Tiago, também discípulos de Jesus, numa comunidade de pesca e moravam em Cafarnaum no tempo em que o Mestre apareceu. Às margens do Mar da Galileia, Cafarnaum era bem maior que Betsaida, recebia gente de todo lugar e era bem mais promissora. Discípulo de João Batista. Antes de serem discípulos de Jesus, André e João, irmão de Tiago, foram discípulos de João Batista. Foi João Batista, aliás, quem apresentou Jesus a esses dois, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os dois foram atrás de Jesus. O encontro com o Mestre deve ter sido maravilhoso porque, João, depois de mais de 60 anos, quando escreveu seu Evangelho, lembrou-se até da hora em que ele e André encontraram o Mestre, eram 4 horas da tarde. João 1, 35, 40. Primeiro discípulo de Jesus. André, juntamente com João, foram os primeiros a se tornarem discípulos de Jesus. O fato de ter sido discípulo de João Batista mostra que Santo André era um homem ligado à religião e estava em busca de algo mais. Depois de encontrar Jesus, ele faz questão de levar seu irmão Pedro até o Mestre afirmando: encontramos o Messias. Ele não guardou para si a graça de ter encontrado o Senhor. Por isso, foi o primeiro discípulo a apresentar futuros discípulos a Jesus. Santo André no grupo dos 12. André era indicado pelos próprios discípulos como o segundo na hierarquia, estando abaixo somente de Pedro, o líder escolhido por Jesus. Nas listas dos apóstolos citadas nos evangelhos, André figura entre os 4 primeiros. A tradição diz que Santo André era mais velho que Pedro. Porém, não se sabe era casado, como irmão, ou se teve filhos. Sabe-se que, após seu encontro com Jesus, deixou tudo para seguir o Mestre. Santo André nos Evangelhos. Santo André é mencionado 12 vezes no Novo Testamento. Além de ser descrito como o primeiro discípulo, Santo André é citado no milagre da multiplicação dos pães. É ele quem apresenta o menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jó 6, 8, 14. Quando gregos pedem para ver Jesus, Filipe vai falar com André e André fala com Jesus. O fato evidencia a autoridade de André. Santo André participou de toda a vida pública de Jesus, viu todos os milagres que o Mestre realizou,
ouviu todas as suas pregações e ensinamentos. Experimentou a própria fraqueza fugindo quando Jesus foi preso, mas experimentou também a alegria do perdão vindo de Jesus ressuscitado e a força do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo isso moldou para sempre sua personalidade e ele se tornou um grande apóstolo. O apostolado de Santo André. Logo após a vinda do Espírito Santo, Santo André ajudou a fortalecer a igreja nascente na Palestina. Depois, porém, partiu para anunciar o Evangelho em vários lugares da região, fixando-se em Patras, na Grécia. Lá, formou uma comunidade cristã forte, modelo para outras comunidades. Ali surgiu uma igreja viva, rica em discípulos e missionários. Vários milagres aconteceram pela oração de Santo André. Martírio. Porém, ali também foi o local do seu martírio. Por causa do crescimento da comunidade cristã, o governador local chamado Egéias, subordinado ao imperador Nero, prendeu Santo André porque o santo afirmava que Jesus era um juiz mais importante acima dele, Egéias. O governador exigiu depois que Santo André adorasse os deuses pagãos da região. O santo negou e ainda afirmou que aqueles deuses eram demônios. Por isso, Egéias condenou-o à crucificação. Santo André aceitou a sentença com alegria, pois sempre pregou a grandeza da cruz de Cristo. Antes de morrer, doou seus bens e suas roupas a seus carrascos e resistiu 2 dias de grande sofrimento pregado numa cruz em forma de X. Antes de sua morte, uma forte luz envolveu todo o seu corpo e depois se apagou. Era o dia 30 de novembro de 60. Em 357, o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, trasladou os restos mortais de Santo André para Constantinopla. Depois, essas relíquias foram trasladadas para Roma, onde estão até hoje, guardadas na Catedral de Amalfi. Oração a Santo André. Santo André, apóstolo de Jesus Cristo, que conheceste a exigência e a alegria de seu primeiro pelo, dá-nos a graça de responder-lhe com a mesma fidelidade, de o servir cada dia no lugar que ele para nós escolheu. Tu que distribuíste à multidão faminta o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, obtém para nossa pobreza o mesmo milagre. Faze que esperemos o socorro de Deus com a invencível esperança do amor, preocupados unicamente com o advento de seu reino. Testemunha da boa nova que tua voz levou até as extremidades da terra, conserva nos apóstolos de nosso tempo esta fé viva que transporta montanhas e constrói o reino. Mártir de teu testemunho, concede-nos a graça de união à cruz de Jesus Cristo, que ela seja a alegria de nossa vida e o penhor de nossa ressurreição na claridade de Deus. Amém.